Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? É uma alegria, irmãos, estar aqui de novo reunido com os irmãos, né? É difícil a gente, né, se reunir, mas sempre a gente tem essa oportunidade, né, de estar reunido, né, com os irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu queria ler aqui uma passagem, irmãos, hoje. Eu queria falar uma passagem em Apocalipse. Glória a Deus. Em Apocalipse 21. Apocalipse 21, do 9 em diante. 21, do 9 em diante. Tem por título a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Eu leio aqui um versículo, irmãos, aí os irmãos se sentem, né, irmãos? E no capítulo, versículo 21, capítulo 9, ele diz assim: E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, e mostra-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só isso, irmãos. Orar, né, irmãos, para nós dar essa palavra. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eis-me aqui, eis aqui Teu povo que o Senhor escolheste. Senhor Deus e Pai, faz, meu Pai, presente no meio do Teu povo, meu Pai. Vem dando uma palavra para que a gente possa passar, meu Pai, a Tua mensagem, a Tua igreja, que possa, meu Pai, nos renovar, nos dar entendimento, sabedoria, conhecimento, meu Pai, para que todos possam receber e compreender, meu Pai, e andar nos Teus caminhos, meu Pai, em sinceridade, meu Pai, de coração para contigo, nosso Salvador que Tu és, meu Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que os irmãos possam se sentar, irmãos, possam se sentar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu queria mais era ler essa passagem, porque a palavra do Senhor, irmãos, ele aqui mostra que este anjo mostra a esposa, a mulher do Cordeiro, e ela está mostrando, falando para nós, irmãos, que cidade é essa, que o Senhor, que ele quer mostrar. Que mulher é essa, que esposa é essa, que nessa passagem aqui, irmãos, fala quem é a esposa e fala quem é essa mulher, né, irmãos, que é tudo uma coisa só, mulher e esposa é a mesma coisa, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E na palavra, ele diz o que estava sendo revelado, essa mensagem, e o anjo fala: vem ver, mostra-te a esposa e a mulher do Cordeiro. E levou, aí a palavra do Senhor diz, irmãos, que ele levou em espírito a um grande alto monte, e mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para o meu entender, irmãos, essa grande cidade, essa nova Jerusalém, não estou dizendo que não é assim, mas é como se fosse, irmãos. Essa cidade, que a gente vai ver lá em Gálatas, fala de duas nações. Uma Jerusalém que é aqui da terra, e tem a Jerusalém que vem dos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É como se fosse essa Jerusalém, irmãos, essa Jerusalém, ele está aqui no céu, e todo esse povo, irmãos, somos nós reunidos dentro dessa casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele fala, irmãos, que essa Jerusalém vem do... Obrigado, irmão. Vem dos céus, e tinha a glória de Deus. Aonde é que está a glória de Deus, irmãos? Aonde é que está a luz? Onde é que a palavra do Senhor fala de luz? Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quem foi enviado por quem? Jesus foi enviado por Deus. Ali ele para pregar o que? A palavra do Senhor, trazer a salvação a esse mundo. E ele era a luz desse mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a sua luz era
semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Era essa luz, louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é a cidade que eu estou falando. E tinha um grande alto muro com 12 portas. Olha o que tinha essa cidade. Tinha um muro, um grande e alto muro com 12 portas. E nas portas tinha 12 anjos. E o nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor diz no 13, irmãos, acompanhando, ó. Da banda do levante tinha 3 portas. Da banda do norte tinha 3 portas. Da banda do sul tinha mais 3 portas. E da banda do poente tinha mais 3 portas. E no 14... E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Fundamento já fala de outras pessoas. E nele os nomes dos 12 apóstolos. 12 apóstolos de Jesus. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Quer dizer, esse anjo tinha essa cana na mão para medir o tamanho da cidade, medir o muro, para medir que altura e que tamanho era essa cidade. Ele tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a cidade, irmãos, ela era uma cidade quadrada. E a cidade estava situada em quadrado, ó. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Isso Deus, irmãos, Ele quer que nós fiquem sabendo. A palavra do Senhor diz, irmãos, que nada na Bíblia falta para nós aprender, para que nós possamos se edificar. Como é que nós vamos ser salvos? Como é que nós vamos subir aos céus? Os céus, nós vamos para os céus, nós não vamos comprar por dinheiro, nós não vamos comprar por nada que desse mundo assim que possa oferecer para que nós possamos ser um salvo. Mas sim, irmãos, para nós ser um salvo na pessoa de Jesus Cristo, nós vamos ser salvos, sabe como, irmãos? Nós vamos ser salvos na obediência, no temor, no amor. Para que nós possamos ser um salvo na pessoa de Jesus Cristo, nós devemos se amar, porque a palavra de Deus, se não tiver edificação, essas coisas, irmãos, se não tiver em nós, se nós não for, irmãos, uns irmãos zelosos pela palavra, no ponto de ser zeloso pela palavra, irmãos, amar uns aos outros, porque Jesus Cristo, irmãos, ele veio nesse mundo aqui, ele veio por amor. Ele vem a obediência não tanto pelo povo, mas sim a obediência ao Pai. Deus disse, vai à terra e vai e faz um sacrifício, morre por esse povo. E ele teve a obediência ao Pai. Vamos por dizer que Jesus Cristo, ele veio por amor, pela obediência, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele veio, irmãos, fazer aquilo que para o homem não era capaz. Não teria como o homem se salvar, se não fosse o que Jesus fez. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus Cristo, ele veio esse mundo enviado pelo Pai, a obediência. E para isso, irmãos, para que nós possamos ter também esta salvação, nós devemos ter a obediência. A palavra do Senhor diz, assim como Jesus Cristo diz assim, assim como eu tive amor e obediência, meu Pai, eu quero que todos vocês também tenham obediência a mim. Assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai, eu quero que todos também guardem também os meus mandamentos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus Cristo, ele veio por amor e ele guardou, ele cumpriu, porque o homem, ele não tinha como cumprir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não tinha como ser cumprida pelo homem, mas Jesus Cristo veio. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo veio, nasceu de uma mulher, nasceu como nós, nasceu também sentindo as mesmas coisas que nós sentia, podia fazer as mesmas coisas que nós fazia, mas ele teve a obediência, não foi fazer o que nós faz, louvado seja o nome santo do Senhor, mas ele pegou tudo de nós, irmãos. A palavra do Senhor diz que ele pegou tudo de nós e levou em si. Quer dizer, ele levou, a palavra do Senhor diz que quando ele foi ao madeiro, ele estava pregado lá na cruz, estavam os nossos pecados, as nossas abominações, as nossas coisas malfeitosas, estava ali nos pés de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ali era, irmãos, era o justo, morrendo, se sacrificando pela
os injustos, que era nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que essa cidade estava enquadrada. E a cidade estava situada, enquadrada, e o seu comprimento era tanto, irmão, e era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana, até 12.000 estádios. Aí faz a conta de 12.000 estádios, que tamanho é esse quadrado? 12.000 estádios. E o seu comprimento e largura e altura era iguais, tanto de um lado como do outro. O quadro, como para cima também, era a mesma altura e o mesmo tamanho. E mediu o seu muro de 144 covados, e conforme a medida de homem, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do muro, irmãos, e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro e da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safira, o terceiro de calcedônia, e o quarto esmeralda, e o quinto sardônica, e o sexto sárdio, e o sétimo crisólito, oitavo berilo, e o nono torpezia, e o décimo ametista, e a 12, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E as suas portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade, ouro puro, como vidro transparente. E nela não havia templo, porque o seu templo era o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os irmãos já pararam para pensar que jeito essa cidade? A cidade, ela existe só muro, ela não tem casa, ela não tem nada. O templo que está dentro é Deus e o Filho. A palavra do Senhor diz que é Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, que é Jesus Cristo, louvado seja. É só muros ao redor. Ali tem os nomes das 12 tribos nas portas do muro. Ali o fundamento está nas portas, que é os 12 discípulos de Jesus também estão ali naquelas portas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por dentro, irmãos, o que vai estar dentro, irmãos? A palavra do Senhor diz que vai estar dentro as nações, os povos que vai vir. Deus escolheu esse povo, a tribo de Israel, que era as 12 tribos. Ali está naquelas portas. E os discípulos de Jesus também vão estar também naquelas portas ali. Ele está falando que era tido como pedras preciosas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a cidade, olha, e nela não havia templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessitava de sol nem de lua, quem é que clareava para que nela resplandecesse, porque a glória de Deus a tem alumiado. Deus lá não vai ter noite, vai ser só dia, porque Deus é luz, e o Cordeiro a sua lâmpada. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no 24, as nações andarão na sua luz. Quem são as nações, irmãos? São o povo escolhido por Deus. Jesus levantou 12 discípulos. Esses são os fundamentos, quer dizer, a construção. Foi da onde Jesus Cristo levantou esses
discípulo para ter o começo daquela coisa. Vamos supor, ele fez tudo isso através dos discípulos. Jesus Cristo, ele pregou, fundou, levantou 12 discípulos, e desses 12 discípulos que teve a caminhada, louvado seja, assim como também o povo de Israel, ele escolheu uma pessoa, como foi Abraão, o começo de tudo, não foi Abraão, foi pastor? E de Abraão veio indo, até chegou às 12 tribos de Israel, que estão escritos nesses muros, louvado seja o nome santo do Senhor. Como Cristo também levantou 12 discípulos, como é o fundamento, a palavra do Senhor diz que isso é o fundamento. Vamos ver Efésios 2, e lá vai dizer, louvado seja o nome santo do Senhor. Efésios 2, 20. Edificado, nós somos, irmãos, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, que Jesus, ele foi a principal, foi primeiro, quem foi que pregou, quem foi que veio para trazer essas boas novas, foi Jesus Cristo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Jesus Cristo, é a principal pedra da esquina, louvado seja o nome santo do Senhor. E essas nações, irmãos, está falando esse fundamento que veio lá de Israel e chegou até os apóstolos de Jesus, e quem andarão nela? As nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão a ela a sua glória e honra, louvado seja o nome santo do Senhor, e nas suas portas não se fecharão. Será que o reino dos céus está fechado? Tá, não, ele está aberto, irmão, chamando todas as pessoas, aquele que quiser ser um salvo na pessoa de Jesus Cristo, está tendo essa oportunidade hoje. Nós tivemos essa oportunidade, nosso coração foi aberto, chegou alguém e falou da palavra de Deus para nós, e o nosso coração foi aberto. Lá em Apocalipse diz assim: eis que eu estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ele está falando, irmãos, da porta da nossa casa, não, está falando de nós, do nosso coração. A palavra de Deus, ela está sendo pregada para todo mundo. Aquele que quiser ser um salvo, abrir o coração para Deus e deixar que a palavra entre, a palavra do Senhor diz que Deus ali vai fazer morada, louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê, irmãos? Porque Ele está batendo na porta, a palavra, ela está batendo, ela está chamando. A palavra do Senhor, vem a mim. Lá em Mateus diz assim: eis que... Vou ler, irmãos. Aleluia. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus Cristo está chamando, irmãos. Jesus Cristo está chamando, Ele quer dar a salvação, assim como Ele deu a salvação a nós. A palavra do Senhor, tem gente, irmãos, que diz que nós fala besteira, fala isso, aquilo que não devemos, mas nós somos uns salvos do Senhor. Nós só deixamos de ser salvos, irmãos, se nós retroceder, quer dizer, voltar atrás, blasfemar contra Cristo, não querer mais ouvir a palavra de Deus. Eu não quero mais ser crente, eu não quero mais servir a Deus. Aí você está deixando de ser um salvo. Mas se você, irmãos, perseverar nos caminhos do Senhor, andar na presença de Deus, desde quando você abriu a boca e disse assim: eu aceito Cristo como meu Salvador, eu aceito Cristo como meu Salvador. Ali foi um chamado, Jesus Cristo estava chamando, e ali nós tivemos esse encontro, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós tivemos esse encontro, irmãos, e o nosso coração foi aberto, e ali a palavra entrou, e ali está fazendo morada dentro de nós, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui a palavra do Senhor diz assim: eis que as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, e que ali não haverá mais noite, louvado seja o nome santo do Senhor. E ela
e a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nessa cidade, irmãos, nesses muros. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não entrará nela, irmãos, nela coisa alguma que contamine, que cometa abominação, que é mentira, mas só os que são escritos no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não entra nela, nesta cidade, irmãos. Irmãos, num ímpio, um mentiroso, uma pessoa que não confessa o nome de Cristo, ele nem tem prazer de estar aqui dentro para ouvir a palavra de Deus. Ele não se alegra, irmãos, porque não foi revelada a ele. A porta não foi aberta. Jesus Cristo, com ele e Jesus, e não tiveram esse encontro. Não tem como eles ouvir a palavra de Deus, irmãos. Se ele entrar uma pessoa descrente aqui dentro, irmãos, ele fica se coçando para sair para fora, para ir embora. Não fica, irmãos. Por quê, irmãos? Porque aqui só fica aqueles que foi escolhido por Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só fica aquele, irmãos, que foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro. Não tem como, irmãos, o ímpio vir fazer parte aqui. Se aqui for um canto de mentira, irmão, um canto de enganação, um canto que não é de Deus, irmãos, vai encher de tudo enquanto aqui, irmãos. Mas se aqui é um lugar de Deus, e eu creio que aqui é um lugar de Deus, irmãos, o ímpio não vem só ficar aqui. Se ele vir para cá, ele vai se converter, ele vai ouvir a palavra de Deus, e a palavra vai ser pregada para ele, ele vai se converter e vai ser um de nós também, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas se não fizer isso, irmãos, ele não tem prazer de ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, Jesus Cristo disse assim: eu não vim trazer paz a esse mundo. Jesus Cristo, ele esteve nesse mundo, mas ele não deixou a paz dele para qualquer um. O mundo diz que vive em paz, a mentira. Aquele que vive em paz, sabe quem é? São os escolhidos de Deus. O escolhido de Deus, irmãos, ali está doendo. Uma pessoa pode estar falando mal dele, ele pode estar sendo maltratado, mas ele está em paz com Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Cristo, irmãos, está fazendo morada nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nessa cidade, irmãos, ninguém imundo lá de fora que não se converter, que não tiver esse encontro com Cristo, não pode entrar nessa cidade. Por quê, irmãos? Porque ele não é limpo, nem é um purificado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas sim, irmãos, só para os escolhidos de Deus. A palavra do Senhor diz que nós não fomos e não estamos aqui, irmãos, não por a nossa vontade, mas sim porque Deus nos escolheu, irmãos. Vamos ver em João 14, 15. Louvado seja o nome santo. João 15, 16. Não me escolheste, Jesus dizendo. Jesus com aquela multidão. Jesus falando aos discípulos dele. Não me escolheste vós a mim. Olha o que ele está dizendo. Não escolheste, vocês não me escolheram. Quem foi que escolheu, irmãos? Olha, ele diz: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vais, e que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que ele vos conceda. É isso? Não vos escolhi vós, e não me escolheste vós a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Não foi nós não, irmãos, que escolhemos a Cristo. Não foi para nossa bondade, porque nós não somos bons, irmãos. Nós mesmo ouvindo a palavra de Deus, nosso coração é duro, irmãos. Nós mesmo abrindo a Bíblia todo dia, irmãos, buscando no conhecimento da palavra de Deus, mas nosso coração é como se fosse ainda uma pedra ainda. É duro. Ninguém não pode olhar com a cara mal um para o outro, irmãos, porque nós já estamos... aquele mal parece que está dentro de nós. Ele está dentro de nós, irmãos. Ele está só adormecido, mas qualquer coisinha ele pode se enflorescer. Nós, às vezes, irmãos, nós faz coisas, nós temos atitude, nós mesmo conhecendo a palavra, irmãos, nós faz coisas erradas,
Não era para nós mais fazer isso, irmãos. Era para que nós, na hora que o mal chegasse, irmãos, era para nós repreender em nome de Jesus. Mas porque a falha, irmãos, Jesus Cristo diz assim: orai sem cessar. Se nós orar sem cessar, irmãos, nós vamos estar, porque, irmãos, nós estamos com a nossa mente em outra coisa diferente. Às vezes nós não estamos orando sem cessar. Às vezes nós passamos o dia todo, irmãos, e não oramos. Às vezes nós nem pegamos na Bíblia para ler um versículo que tem. Às vezes a gente não glorifica o nome do Senhor em nada, irmãos. Às vezes nós estamos em casa sendo cutucado mesmo, até pelos da família mesmo, os de dentro mesmo, irmãos. Às vezes a gente está dentro de casa, irmão, mas tem um da família que está nos incomodando, está tirando nosso sossego, está tirando nossa paz ali. E por quê, irmãos? Se nós botar o nosso joelho no chão, irmãos, nós vamos encontrar algo do Senhor. Deus vai melhorar as coisas, irmãos. Eu creio que aquele que é no caminho do erro vai se endireitar. Não é, irmão, se a palavra do Senhor diz, irmão, por nossa dedicação, por nossos atos que nós faz para com Deus, irmãos, se nós estiver próximo de Deus, irmãos, a palavra do Senhor diz, irmãos, que tudo que nós pedir a Deus, irmãos, com fé, irmãos, nós vamos encontrar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós tem algo, irmãos, se nós temos um familiar que anda no caminho da perdição, ou que anda nos incomodando, irmãos, se nós pedir ao Senhor, irmãos, não duvidando, mas com fé, nós vamos alcançar essa graça, irmãos. A palavra do Senhor diz isso. Se nós pedirmos com fé, louvado seja o nome santo do Senhor, nós vamos alcançar, irmãos. Nós vamos libertar, irmãos, porque já vai estar em nós aquela força que vem de cima dos altos. Não é de nós mesmos, irmãos, mas sim porque nós estamos clamando ao Senhor, nós estamos suplicando a Deus, e Deus vai ter misericórdia por cada um de nós, irmãos. Se nós estamos passando por uma luta, por uma batalha, irmãos, nós buscar a Deus, irmão, Deus vai nos socorrer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê, irmãos? Porque nós estamos com fé na presença do Senhor, porque nós temos dedicação a Deus, irmãos. Se nós fizer essas coisas que eu falei, se nós orar sem cessar, buscar Deus, sem ter falha nenhuma, irmãos, nós vamos estar diante do Senhor. E a palavra do Senhor diz, irmãos, aquele que crê em mim jamais será confundido, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que guarda, que faz a minha vontade, porque, irmãos, nós somos morada do Espírito Santo. Se nós tiver a obediência a Deus, a palavra do Senhor diz que Deus faz morada dentro de nós. Olha aí que coisa maravilhosa. Pai e o Filho vai estar morando dentro de nós. Ali nós vamos ter, irmãos, vamos ter sabedoria. Nós vamos ter o que, irmão? Vamos ter sabedoria, nós vamos ter mansidão, nós vamos ter longanimidade. O inimigo pode estribuchar na nossa frente, nós não vamos ter pavor nenhum, irmãos. Por quê, irmãos? Porque nós estamos na presença de Deus. Mas se nós não estiver na presença de Deus, irmãos, qualquer ribuliçozinho que aconteça, irmão, na nossa frente, nós estamos irados, nós estamos falando mal, nós estamos gritando. Jesus Cristo, não foi em Cristo, foi Paulo que falou: hoje não devemos mais andar com gritaria. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas se nós estejamos calmos, irmãos, sejamos pacientes. A palavra do Senhor diz que os que têm o Espírito Santo, irmãos, esses sim têm. Vamos ver aqui glória a Deus, aleluia. Fala em Gálatas, acho que em Efésios fala também dessas coisas. Em Gálatas, são as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, este opõe sim ao outro. É Gálatas 5, do 16 em diante. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são obras da carne, são manifestas, irmãos, quais são coisas ruins, são prostituições, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias. E são coisas, irmãos, da carne: inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, as quais das coisas vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão e não entrarão nem nessa cidade, irmãos, não entrarão no reino de Deus. Mas as coisas do Espírito, irmãos, como é maravilhosa. Mas os frutos do Espírito são caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, aí, irmãos, as coisas do Espírito, se nós estivermos, irmãos, na presença de Deus, se nós tivermos o Espírito Santo, o mal pode se rebulir de qualquer lado nosso, não vai nos atingir, irmãos, porque o Espírito Santo, Deus está pousado em nós. Nós vamos ter calma, nós vamos ver aquilo dali, mas nós vamos ter calma, nós não vamos se fazer coisa para vir desagradar a Deus. Vamos não, irmãos, porque nós vai estar paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vos dou a minha paz. Nós temos, irmãos, a paz de Deus, se nós quiser, irmãos, se nós deixar Deus entrar dentro do nosso coração, irmãos. Às vezes, irmãos, nós estamos na igreja, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos orando, mas às vezes não tem aquela coisa, irmãos, e a gente não sente aquela coisa assim dentro da gente, assim um renovo, uma alegria, uma paz. Às vezes a gente está sempre conturbado de algo, sempre tem uma coisa nos incomodando, sempre tem uma coisa fazendo que a gente venha a querer tropeçar nas coisas. Aí da onde vem às vezes as más palavras da boca da gente que saem. Às vezes a gente se valer de Jesus, a gente é outro nome de outra pessoa, diz nome de outra entidade, assim, outro Deus. Não é o Deus das pessoas que não conhecem a Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes por um deslize de nada, irmãos, a gente troca as palavras. Em vez de glorificar o Senhor, a gente vai dizer outra palavra diferente. Por quê, irmãos? Porque a gente não está assim bem vigilante. Não estou dizendo isso, irmãos, assim que o irmão está falando da minha vida, fala isso. Não, irmãos, é para que a gente não venha vacilar, para que a gente não venha andar em caminhos tortuosos, irmãos, para que Cristo possa estar dentro da gente, irmãos, para que Ele possa fazer essa morada e a gente tenha esta paz dentro de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para no dia, irmãos, que Cristo se manifestar, irmãos, que a palavra do dia diz que Cristo um dia Ele vai se manifestar para vir buscar a igreja dele, o povo que Ele escolheu. Às vezes ele pode até achar assim meio estranho, mas Jesus Cristo, irmãos, quando Ele veio não foi para nós não, irmãos. Ele veio para o povo de Israel. Se a gente for observar a Bíblia bem direitinho, a palavra do Senhor diz que Cristo Ele veio buscar um povo que havia se perdido. E como é que se tinha se perdido se nós não era nem povo dele? Nós nem vivia nem pela lei, nós vivia pelas nossas coisas mesmo, que para nós não existia leis, porque a lei era para o povo de Israel. Jesus Cristo Ele veio para esse povo, Ele veio buscar esse povo que havia se afastado da presença de Deus. Jesus Cristo, enviado pelo Pai, Ele veio buscar e salvar esse povo. Mas a graça do Senhor e a promessa de Deus, irmão, mas ela foi feita bem antes disso. Ela foi feita a Abraão: a tua descendência será como as estrelas dos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu farei de ti uma grande nação. Louvado seja o nome santo do Senhor. E falou das posteridade. Posteridade é Cristo. Louvado seja. E aí essa promessa, irmão, para nós, ela veio até Abraão. E Abraão recebeu, ele não era circuncidado. Aí veio a circuncisão depois. Ali era o selo, irmãos, da coisa, da promessa. E ali ele vinha circuncidando toda a pessoa. Mas para nós, irmãos, não tinha esse direito, assim, não tinha essas coisas. A palavra do Senhor diz que nós é tido como povo gentil, não era nós um povo de Deus. A palavra do Senhor diz que o povo gentil, lá no tempo de Israel,
quando eles fizeram aquele templo, o povo de Deus, eles entravam lá para dentro. E o povo que não era tido como o povo de Deus, ele sentia vontade de entrar e ver o que acontecia lá dentro, mas ele não tinha esse privilégio, porque o povo de Israel não deixava eles entrar, ele ficava só fora no alpendre. Mas depois da morte de Jesus, depois que Cristo foi rejeitado pelo próprio povo dele, aí sim essa promessa chegou até nós, Jesus Cristo. Agora eu vou levantar um povo para mim, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí essa promessa chegou até nós, chegou a salvação até nós, até para eles veio também. Mas eles rejeitaram, mas aquele que a palavra do Senhor diz, que todo aquele que escutou e obedeceu a palavra do Senhor andou, foi tido como um filho de Deus. E nós também, irmãos, se nós ouvir, como nós ouvimos a palavra de Deus e aceitamos, e nós estamos andando nos caminhos, perseverando nos caminhos do Senhor, nós também somos tidos como filho de Deus. Em vez de nós não era nada, irmãos, a palavra do Senhor disse, a gente vai ver em outros textos, nós não era nada, irmãos, nós não era nada, nós era tido como as piores criaturas desse mundo, mas pela misericórdia de Deus, essa promessa nos chegou e hoje nós somos um salvo na presença de Deus, para que nós, e deu esse privilégio ainda, irmãos, para quê, irmãos? Além de ser um salvo no Senhor, irmãos, Ele nos deu, irmão, isso aqui para nós falar para outras pessoas ainda, levar adiante a palavra dEle, chamar outras pessoas para quê, irmãos? Para que essa cidade que eu falei, ela possa ser povoada de gente, do povo de Deus, e ser iluminado pelo povo de Deus, aonde não vai haver mais sol, nem lua, nem nada, vai ser só Deus e o Filho. Lá Ele é o templo, Ele quem é a cidade, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vamos andar, irmãos, aqui nós pode andar sem dinheiro no bolso, nós não tem dinheiro em banco, nós não tem dinheiro em um canto para nós sobreviver, nós tem que trabalhar, mas a palavra do Senhor diz que quando nós subir aos céus e nós estiver diante de Deus, nós vamos andar numa cidade, irmãos, que é puro ouro e cristal, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós nas praças, a palavra do Senhor diz que aquela cidade é praça feita de ouro, de pedras preciosas, irmãos, louvado seja. Nós vamos estar andando ali naquele lugar, louvado seja, irmãos. Faça por onde, irmãos? Façamos por onde, irmãos? Para que nós possamos alcançar essa cidade, chegar até lá. Louvado seja, que nós não venhamos ficar para trás, irmãos. O nosso chamado possa valer até o final, irmãos. A palavra do Senhor diz, né, irmãos, que quem perseverar até o fim, chegar até o fim, esse sim, irmãos, vai estar naquela cidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que nós possamos, irmãos, se fortalecer mais, se alegrar mais, irmãos. A palavra do Senhor diz que nós não era nada, irmãos, mas hoje nós possamos dizer, hoje eu sou um escolhido por Deus. Deus não era nada, mas Deus viu a mim e me escolheu. Eu vivia lá na sarjeta, lá no poço, não era nada, ninguém dá nada por mim, mas ninguém pode dar nada por mim, mas hoje tem Deus que me vê e cuida de mim. E quem é, irmão, que vai mexer com nós, irmãos? Porque se alguém mexer com nós, irmãos, está mexendo com aquele que é todo poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim nós fazemos por onde? Assim andamos na presença dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós estivermos na presença dele, nada pode nos tocar, irmãos. A palavra diz que o demônio vive aos arredores rugindo como um leão, mas ele não tem esse poder, irmãos, de tocar em nenhum escolhido de Deus. Só se nós der brecha, irmãos, só se nós der lugar, aí sim ele pode entrar. Por quê? Porque nós vacilamos e deixamos ele entrar. Mas se nós não der, irmãos, não tem como. Por quê? Porque o nosso escudo, irmãos, a nossa fortaleza, nós estamos, irmãos, nós não tem, né, não é o homem aqui da terra que está guardando nós, não. Aqui o homem da terra aqui tem a segurança aqui desse mundo, mas às vezes a gente está dormindo, quando se acha tem uma pessoa dentro da casa da gente invadindo, querendo levar o que é da gente. Mas Deus não, irmãos, o mal não pode nos tocar,
Porque, irmão, porque nós estamos guardados no Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui ainda, irmão, nesse mundo, o mundo pecaminoso, o mundo, irmãos, que não tem amor, o mundo que quer só levar todo mundo à sarjeta. Mas nós temos Deus, irmãos, que nós possamos clamar, e Deus vai nos ouvir. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nos ouve, irmãos. Quando Ele nos ouve, é uma coisa maravilhosa. Olha o que a palavra do Senhor diz, irmãos. Que hora já é, irmãos? 8h10, termina que horas, irmão? Aqui? Glória a Deus. Aleluia. Abençoa, Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz. A eficácia da oração. 1 João 5:14 em diante, ele diz assim. Isso é quando irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, com nossas orações chegam até lá em cima. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, não é a nossa, irmãos, é a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições. É o que a palavra do Senhor diz. Sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as suas petições. É quando nós botamos nosso joelho no chão e clamamos a Deus, e nós somos respondidos, irmãos. Aí é onde nós temos mais confiança. Se nós acreditamos em Deus, irmãos, quando nós oramos e alcançamos a graça do Senhor, eu creio, irmãos, que aonde nós vamos se fortalecer cada vez mais. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir, se nós pedir, irmãos, eu gosto de falar um pouco da minha vida, a gente fala da vida da gente para os irmãos da gente, é irmão, não é ruim não. Quantas vezes, irmãos, eu passei por luta, irmãos, o pastor sabe da minha vida, a situação que eu passei assim. O pastor até lá em casa, às vezes ele ia lá e orava também. Passei por luta e por um mau rei na minha vida, irmãos. Eu não sei o que era não. Não vou dizer, às vezes, irmãos, a gente erra numa coisa. Vou contar aqui uma coisa que às vezes a gente erra. Às vezes a gente está passando por uma situação, eu já vi crente mesmo dizer, o diabo se levantou-se na minha vida. Jamais um crente abre a boca para dizer isso, irmãos. O diabo se levantou-se na minha vida, não, irmãos. Se você é um servo do Senhor, você está fazendo as coisas tudo certo e você está passando por um momento difícil, às vezes não é o diabo que se levanta na sua vida, não, irmãos. Pode ser Deus lhe provando. É aonde nós vamos ter, irmãos, nós devemos ter, sabe o que, irmãos? Ter uma mente bem assentada, irmãos. E fazer, que nem a menina ali, essa menina ali, ela leu o capítulo do Jó. O Jó, ele não era povo do Senhor, escolhido por Deus, que manteve o povo de Deus. O Jó era um povo de fora, assim como nós também não era povo de Deus. Nós não era o povo de Deus era de Israel, como eu acabei de dizer. Jó também era lá de fora. E Jó, ele conheceu Deus e tinha esse temor pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Ele tinha amor, ele servia a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E aconteceu aquilo, por isso que eu digo, quando algum mal chegar para nos tentar, nos provocar, às vezes não devemos, às vezes tem gente que diz logo que é o diabo que se levantou-se na vida da sujeita. Não. Às vezes pode ser uma provação que Deus está botando você para ser provado, para que você possa passar naquela provação. Se você passar, você vai ser tido como um servo do Senhor. Oh, que coisa maravilhosa, irmãos. Nós vamos passar onde, irmãos? Nós vamos fazer o que, irmãos? Nós vamos, irmãos, botar o nosso joelho no chão e contar para Deus: Senhor, eu estou passando por isso. Eu sei que o que eu fiz e o que eu não fiz. Conta para Deus a sua vida, fala com Ele. E Ele pode ficar em silêncio.
mas Ele depois vai trazer, se você passar, irmãos. A palavra do Senhor diz, irmãos, assim como o pai de família, ele pega o seu filho e quer ensinar, às vezes ele até bate, assim é Deus também, para os escolhidos dele. Aquele que for provado e passa na provação, esse é tido como um filho de Deus, mas aquele que não passa na provação, a palavra do Senhor diz que ele é tido como um bastardo. Assim, por isso que eu digo, irmãos, não devemos, nós está passando por uma prova, uma situação difícil, não devemos se lastimar, se espraguejar, dizer que está ruim, está aquilo, não, é se fortalecer na graça de Deus, porque pode ser uma aprovação de Deus, para que Deus tenha você como um servo dele, como um filho. Louvado seja o nome santo do Senhor, não ser como um bastardo que não passou. Deus mandou a prova para ver se ele se fortalecia daqui dali. Não, ele foi fazer algo que desagradou a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E o que eu tinha de falar, irmão, fosse para falar em falar a noite toda. Que coisa maravilhosa, irmãos, é falar da palavra de Deus, é falar do amor de Deus para conosco, todos nós. E eu não estou nem assim podendo muito falar, irmãos, que eu foi doente a semana todinha, com uma dor de garganta. Eu acho que um bocado de gente pegou uma dor de garganta a semana todinha mesmo, tomando remédio, e essa dor de garganta não saía. Ontem e hoje foi que eu tive uma melhorazinha, mas se eu forçar, parece que resseca aqui sim por dentro, não está bom ainda, mas que o Senhor possa cada vez mais nos abençoar, nos guardar, nos dar livramento, saúde, para que nós possamos andar, trilhar este caminho. Sei que não é fácil, irmãos, mas também não é impossível, né? Eu queria louvar um hino aqui, meus irmãos. Glória a Deus. O 570, irmão, 570. Glória a Deus. 115. A irmã não podia ficar não com esse 570, irmão? Eu acho ele assim. Foi o que apareceu logo bem em frente aqui, irmão. Eu queria... Glória a Deus. Aqui, irmãos, esse hino tem tudo a ver com nós também. Se os irmãos quiserem acompanhar, viu, irmão? 570. Ao findar o labor desta vida, que destino há de ter tua alma? Qual será o futuro teu lar? Ó meu amigo, hoje vida ou morte, qual? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por caso tu riste, ó amigo,
Quando ouviste falar de Jesus, mas somente salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide a entregar tua vida a Jesus, trilhará-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem alguma pessoa que não é crente aqui? Todos são crentes, são? Todos são? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que esse hino tem tudo a ver com nós, quando nós não era, mas hoje é diferente, né, irmãos? Hoje nós fomos já chamados por Jesus, fomos escolhidos por Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje nós podemos, né, contemplar a face de Jesus. Nós podemos falar da palavra, né? Podemos falar de nós mesmos, da onde Ele nos tirou, para onde Ele vai nos levar, né, irmãos? Ele nos tirou, a palavra do Senhor diz, né? Lá em Salmo, pode-se dizer que era com nós, irmão. Nós vivíamos no lamaçal, no pecado, na imundiça, mas Deus, Ele enviou os seus servos, né? Pregou, falou para nós, Ele falou para nós e nós abrimos o nosso coração para Ele. E aqui nós estamos, Ele botou nós aqui. E nós achamos bom, irmãos, estar ouvindo a palavra do Senhor. Aonde Ele quer nos levar, irmãos, ainda é melhor ainda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que é para essa cidade, irmãos, aonde não há mais noite, não há mais, precisa mais de nada, meu irmão. Nós não vamos andar mais preocupados, nós não vamos mais passar por luta, onde nós não vamos mais passar por coisas ruins nenhuma, irmãos. Nós não vamos passar mais por dor, mais por nada, irmãos. A palavra do Senhor diz, né, que o Senhor enxugará a lágrima, né, dos olhos de cada um de nós. Se nós não vamos ter mais lembrança das coisas velhas, né, irmãos? Aqui nós estamos deixando para lá também, irmãos. Para nós viver para Cristo, nós temos que morrer para esse mundo, irmãos, e ter, irmãos, uma entrega por total para viver para Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque não tem como, irmãos, nós viver em dois sistemas, não tem como, irmãos, nem trabalhar em dois empregos, nós não tem. Se nós chega de um, está cansado para o outro,
Por isso nós temos, se não arranjar um emprego, nós temos que trabalhar em um. E servir a Cristo é do mesmo jeito, irmãos. Se nós servir a Cristo, nós não vamos estar buscando o mal para estar, né, do lado com Ele. Assim nós não vamos ter, nós não temos dois caminhos, nós temos um caminho que é Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu queria agradecer a minha oportunidade, irmãos, em nome de Jesus. E foi um prazer, irmãos, estar na presença dos irmãos, que eu sei que os irmãos todos lê a Bíblia, tem conhecimento. O mesmo que eu falo aqui, eu sei que os irmãos também já leram a palavra de Deus, sei que os irmãos sabem dessa palavra, assim como eu tenho um pouco de conhecimento, eu não tenho esse conhecimento assim, mas os irmãos, creio que os irmãos todos sabem também a palavra de Deus, todos sabem, todos somos servos do Senhor, todos estamos aprendendo e cada dia aprendendo mais um pouco, porque a palavra do Senhor diz que ela se renova todo dia, né, irmãos? Basta nós abrir ela, que ela vai dar uma palavra diferente, ela vai nos ensinar diferente, não vai nos guiar diferente em nome de Jesus. Eu vou passar aqui para o pastor, para estar trazendo, né, orando, né, para a igreja, né? Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos ouvir a nossa secretária lendo a escala do trabalho semanal. Louvado seja Deus. Estamos felizes porque Deus nos deste essa oportunidade, né, de estarmos juntos, de estarmos lhe adorando. E a Bíblia até diz, irmãos, que não devemos ter pressa para sair da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Adora o Senhor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Terça, grupo familiar na casa do irmão Felipe, liderado pelo pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 da noite. Sexta, culto de doutrina, dirigente irmão Felipe, pregador pastor Flávio. Domingo, culto público, dirigente irmão Valério e pregador irmão Tarcísio. Amém? Glória a Deus. Irmão Tarcísio é um obreiro da casa do Senhor, ali de Cacimba também, como o irmão José Wilson. Louvado seja Deus. Querido, nós iremos orar, terminando o culto, agradecendo a Deus e a você pela sua presença neste lugar. Senhor, nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, Senhor, te agradecer por este momento, queremos te pedir a bênção sobre nossas vidas, Senhor, fortalecendo cada coração, dando-nos, ó Pai, prazer de estarmos sempre na Tua presença, prazer de Te louvar, prazer de Te adorar. Deus amado, visita aquele que não pôde vir nesta noite. Meu Deus, contemple a sua vida. Meu Deus, tire o que impede, permita que seja liberto, que os grilhões sejam quebrados, que venham ser, ó Pai, transformado pelo Teu poder. Deus amado, abençoa os moradores dessa cidade. Meu Deus, contempla do mais alto dos céus. Pai amado, alcança pelo Teu amor, pela Tua palavra. Te pedimos, Senhor, pela igreja de Carnaúba, a igreja de Cacimba, abençoa Teu povo maravilhosamente. Deus amado, dá-nos uma noite de paz, uma noite abençoada. Que a Tua palavra nos alcance. Meu Deus, que a Tua mão poderosa nos sustente. Assim te suplicamos por fé, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, as comunhões, consolações do Espírito Santo, seja sobre todos nós, dê a paz hoje, sempre. Amém, amém. As palmas louvem o nome do Senhor.